Muito boa noite a todos aqueles que estão aqui presentes na igreja, no auditório da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Canelas, mas acredito que muitos mais estão do outro lado das câmaras. A esses eu também quero saudar. E eu sei que muitos irmãos e irmãs nos acompanham em Angola, no Brasil, talvez noutros países. A todos eles, as minhas cordiais boas-vindas e que se possam sentir bem entre nós. Pois bem, nós estamos num momento crucial da história. Nós estamos no ano de 2017 e neste ano de 2017 e particularmente neste final do mês de outubro, pois bem, chegou a grande comemoração dos 500 anos do início da Reforma Protestante. E deixem-me dizer-vos que já há muitos meses que, aliás, até vos vou dizer mais, há alguns anos até, que eu estou a pensar neste aniversário, nestes 500 anos do início da Reforma. E há uns meses, esta parte, comecei a pensar na possibilidade de fazer um seminário. E desde já eu gostaria de agradecer, porque aqui a Igreja de Canelas mostrou total abertura para a realização deste seminário. Esta foi uma decisão tomada em conselho pela Igreja e agradeço desde já a todos, aos anciãos, aos oficiais da Igreja, que fazem parte desse conselho, pela forma aberta, gentil, com que aceitaram esta proposta que fiz. E também quero agradecer a todos aqueles que estão mais ou menos implicados na realização deste seminário. Eu sei que muitos fizeram o seu melhor, estão a fazer o seu melhor, irão fazer o seu melhor. Eu quero agradecer de todo o meu coração pela vossa colaboração. São muitos os colaboradores que não dão a cara, mas eu quero agradecer todo o meu coração a eles. Gostaria também de dizer que no final, quando saírem, poderão obter este folheto. Pois bem, é uma pequena brochura, não é um folheto, uma pequenina brochura, intitulada 500 anos após a Reforma de Lutero. Pois bem, podem levar esta brochura e podem levar várias brochuras. Se quiserem levar para distribuir aos vossos amigos, conhecidos, familiares, gostaria também de agradecer. Esta foi uma iniciativa de um irmão nosso e que me deu o privilégio de poder rever e certamente que todos aqueles que estão interessados nesta temática poderão certamente encontrar aqui mais informação útil e informação que podem também partilhar com familiares e amigos. Pois bem, sem mais delongas, nós vamos dar início à reunião propriamente dita, ao seminário, e vamos fazê-lo. Vou pedir que coloquem, se possam curvar as vossas cabeças e nós vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, nós estamos aqui, Senhor, pela fé, diante da Tua santa e divina presença, e queremos neste momento, Senhor, invocar a presença do Teu Santo e bom Espírito. Que verdadeiramente, Senhor, seja Ele a dirigir a nossa mente, que seja Ele a abrir o nosso entendimento e também a abrir o nosso coração, não apenas para nós entendermos, mas sobretudo para aceitarmos aquilo que Tu tens em reserva para nós, Senhor. Ó bom Pai, vivemos momentos absolutamente fascinantes na história da humanidade. E tudo aquilo que se passa à nossa volta nos faz ter a absoluta certeza de que o fim de todas as coisas está próximo e de que a Tua segunda vinda gloriosa está mesmo às portas. Não sabemos o dia e a hora, é verdade, mas pelos sinais nós sabemos que a Tua vinda está muito em breve, Senhor. Então, Senhor, ajuda-nos e prepara-nos e que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa trabalhar cada vez mais, modelando os nossos caráteres à semelhança do nosso amado Salvador. Abençoa-nos, Senhor, neste seminário, não só hoje, como nos restantes dias, e particularmente hoje, Senhor, que nós possamos compreender aquilo que levou um homem no passado a protestar contra aquilo que era seguramente algo que não se coadunava com a Tua palavra. Ajuda-nos, pois, tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amigos, no próximo dia 31 de outubro, como já vos disse, nós comemoraremos os 500 anos do início da Reforma Protestante. É assim que muitos historiadores tomaram essa data como sendo o início do grande movimento religioso conhecido como a Reforma Protestante. Sabem que o termo reforma, como o próprio nome indica, ou seja, a etimologia da palavra, significa uma reforma, ou seja, é voltar a dar forma. Voltar a dar forma a quê? Bom, a algo que perdeu a sua forma. Reparem, há uma forma e depois essa forma pode-se deformar e quando se deforma há necessidade de uma reforma. Pois bem, o que é que se deformou? Pois bem, deformou-se a forma inicial. Que forma inicial foi essa? Pois bem,
Deformou-se a forma inicial da Igreja, tal como Jesus Cristo a fundou. Jesus Cristo é o Senhor da Igreja. Todos os cristãos aceitam que Jesus Cristo não apenas é um simples homem, mas é um ser divino. Encarnou, é verdade, em forma humana, mas Ele é Deus. E foi Ele que fundou a Igreja Cristã. Mas essa Igreja Cristã, que depois foi sucedida pelos apóstolos que andaram com Jesus Cristo, e eu gosto de dizer que os apóstolos que andaram com Jesus Cristo, eles tiveram a possibilidade de fazer o melhor curso de teologia que já alguma vez foi dado à face do planeta Terra. O melhor curso de teologia. Com o melhor professor. Nada mais, nada menos do que com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas acontece que a igreja fundada por Jesus Cristo e que foi continuada pelos santos apóstolos, pois bem, a partir de determinado tempo, claro, isto não foi de um dia para o outro, isto demorou anos, décadas, séculos, ela foi-se deformando e deformou-se enormemente, até não mais refletir de todo a forma original. Pois bem, quando a igreja chegou ao seu estado mais baixo de deformação, pois bem, Deus interviu na história. E interviu suscitando homens que vieram fazer a tal reforma. E essa reforma foi feita protestando. Por isso é que ela é conhecida como reforma protestante. E é interessante, e gostaria aqui de referir um dado histórico, de que a reforma foi considerada protestante e o nome protestante não foi dado pelos próprios que protestavam, foi dada pelos inimigos, nomeadamente pelos católicos que não estavam a gostar desse protesto. Bom, deixem-me dizer-vos que até ao século XVI, até início do século XVI, pois bem, a igreja dominante era a Igreja Católica Apostólica Romana, que ainda hoje existe, como todos vós sabeis. Pois bem, essa igreja tinha chegado ao ponto mais baixo de deformação. A igreja não refletia mais a forma original. E como é que nós sabemos? Pois bem, através da palavra de Deus ficou registado aquilo que era a igreja original. E nós podemos ver de que a igreja original tinha uma determinada forma, ou seja, uma determinada identidade, um determinado padrão. E que esse padrão foi-se alterando ao longo dos séculos. Pois bem, quando o monge Martinho Lutero, ele era um monge, e veio a ser, aliás, até professor de teologia na Universidade Católica, obviamente, de Wittenberg, uma pequenina cidade no norte da Alemanha, poucos quilómetros a sul de Berlim. Pois bem, quando Martinho Lutero começou a estudar a Bíblia, ele tomou plena consciência, em primeiro lugar, de qual era a solução para o seu problema pessoal, o seu problema existencial com o qual ele se debatia, mas ele foi mais além e viu que, afinal de contas, a Igreja não estava mais de acordo com a Igreja Apostólica, a Igreja inicial. E então ele começou, a falar, mas dificilmente as suas palavras foram ouvidas. Mas finalmente ele teve uma brilhante ideia. E essa brilhante ideia foi que ele pensou que seria útil ele colocar uma série de protestos, que ficaram conhecidas como as suas 95 teses, de que deveria ser útil colocar esses protestos na porta da igreja. E ele o fez precisamente na noite de 31 de outubro para 1 de novembro de 1517. E vocês poderão perguntar, mas porquê ele escolheu essa data específica e não outra? Por uma razão muito simples. É que naquela altura, no ano de 1517, ou seja, há 500 anos atrás, já havia o feriado de 1 de novembro, que ainda hoje permanece, que é conhecido como o feriado de Todos os Santos. E nesse dia feriado, muitas pessoas acorriam à igreja naquele tempo, como aliás ainda hoje. Aliás, sabem, faço aqui um parênteses, sabem que quando houve o grande terremoto de Lisboa, foi em que ano? 1755, pois bem, muitos anos depois de 1517. Mas em que dia e mês foi? 1 de novembro. E o que é que aconteceu? Muitas das pessoas que morreram nesse terremoto de 1 de novembro de 1755 estavam onde? Estavam precisamente nas igrejas. As igrejas estavam apinhadas, porquê? Porque havia missas nesse dia considerado santo, sagrado, e pois bem, quando a terra começou a tremer, os tetos das igrejas caíram, e um desses exemplos que nós conhecemos é a Igreja do Carmo, que se pode ver da Praça do Rossio em Lisboa, que o teto não foi reconstruído, o teto caiu e as pessoas ficaram ali sepultadas logo, imediatamente. Pois bem, em 1 de novembro de 1517, Martinho Lutero sabia que muitas pessoas acorreriam à igreja. Então ele pensou, pois bem, então quando as pessoas vierem aqui, eles vão olhar para aquilo que está. Já agora deixem-me dizer-vos que Martinho Lutero não inventou este método de colocar algo na porta da igreja, porque era habitual naquele tempo,
quando havia alguma informação importante, colocar-se precisamente na porta da igreja. Era, por assim dizer, o local onde todas as pessoas, portanto, podiam, ao entrar na igreja, ver aquilo que era importante conhecer. E ele serviu-se de algo que era uma prática que já era habitual, e ele colocou ali as suas 95 teses. Escusado será dizer que no dia seguinte, quando as pessoas começaram a afluir e começaram a ler, e não se esqueçam que naquela altura não havia muitas coisas escritas, como nós encontramos hoje. Então, quando havia algo escrito, pois bem, de imediatamente chamava a atenção. Então, as pessoas, ao entrar na igreja, liam aquilo e chamava-lhes a atenção. E aquelas ideias que Martinho Lutero expôs nessas suas 95 teses tocaram uma corda sensível no coração de muitos leitores. E eles reviram-se claramente nessas teses de Martinho Lutero. Ou seja, muitas dessas pessoas, elas não concordavam com aquilo que estava a passar. E vocês perguntarão, o que é que estava a passar? Já vamos ver daqui a pouco. E então, quando elas leram aquilo, elas identificaram-se com o pensamento de Martinho Lutero. Ao se identificar, o que é que acontece? Normalmente, quando nós nos identificamos com algo, o que é que nós fazemos? Vamos imediatamente partilhar isso. Ainda hoje o fazemos. Claro que hoje não é através de escritos, é através de escritos, mas virtuais, através, por exemplo, da internet, nas redes sociais. Quando nós gostamos de algo, o que é que nós fazemos? Publicamos no nosso mural, certo? Pois bem, essas pessoas começaram então a espalhar, começaram a copiar aquelas teses, Bom, em pouco tempo, aquelas 95 teses que tinham sido pregadas na porta da igreja do Castelo de Wittenberg chegaram a toda a Alemanha e transpuseram mesmo as fronteiras da Alemanha. E foi uma revolução como nenhuma outra revolução houve na história humana. Pois bem, o que é que levou Martinho Lutero a protestar com essas teses? Pois bem, temos que compreender um bocadinho como é que era o ambiente daquela época. Onde é que a igreja tinha chegado naquele momento? Pois bem, aquilo que estava a acontecer naquele momento é que havia a venda, já ouviram falar, das indulgências. E havia um indivíduo, um Tetzel, que era um emissário de Roma, um indivíduo com um grande poder de retórica, um indivíduo com uma excelente aparência, e era o indivíduo que estava encarregado por Roma de vender as indulgências. Pois bem, o que são as indulgências? Pois bem, nós vamos ver o que é que são realmente as indulgências. Vamos ver um bocadinho. Desculpa. Okay. Agora sim. Muito bem. O título que eu dei, portanto, à sessão de hoje é As Indulgências e Martinho Lutero. É impossível nós compreendermos a motivação que levou Martinho Lutero a escrever aquelas 95 teses sem percebermos as indulgências, porque o protesto de Martinho Lutero foi essencialmente contra as indulgências. Ok? Portanto, e já agora deixa-me dizer-vos algo. Eu estou absolutamente seguro que Martinho Lutero não fazia a mínima ideia de que o seu protesto iria estender-se tão longe. Mas Deus seguramente estava a dirigir aquele homem, como dirigiu posteriormente. E Deus serviu-se deste protesto para difundir aquela luz no meio das trevas daquele tempo. Pois bem, vamos ver um bocadinho, assim, de forma muito sucinta, algo sobre a elaboração histórica da doutrina das indulgências. Na elaboração histórica da doutrina das indulgências podemos distinguir 3 períodos. Sabem que normalmente estas coisas nunca acontecem de um momento para o outro. Há uma evolução. E nessa evolução, normalmente essa evolução nunca foi positiva, foi sempre no sentido descendente. Então, num primeiro período, que podemos dizer que foi até ao começo do século VII, depois há um segundo período que vai desde o século VII até ao final do século X, e depois um terceiro período desde o século XI em diante. Ora bem, no primeiro período, que é o chamado período da penitência pública, atenção, isto são, segundo autores religiosos, neste período da chamada penitência pública, para reparar o escândalo causado por pecado grave, o que é que se fazia? Havia uma excomunhão por tempo variável, consoante o caso, atenção, excomunhão, como o próprio termo diz, excomunhão, ou seja, pôr fora de comunhão, excomunhão por tempo variável, consoante o caso, devendo, entretanto, o penitente mostrar o seu arrependimento por meio de diversas práticas de mortificação. Ou seja, alguém era excomungado e então essa pessoa que era excomungada, através de práticas de mortificação, tentava mostrar o seu arrependimento para eventualmente ser de novo reintegrado na comunhão da Igreja. No segundo período, a coisa vai um bocadinho mais avante. Reparem, é o chamado período da penitência tarifada, em que para cada... Atenção, isto não são termos meus que eu inventei, são termos de
autores, e já irão ver qual é o autor de que eu me servi para vos falar disto. É o período da penitência tarifada, em que para cada pecado era estabelecida uma pena fixada em termos de dia, meses e anos. Ou seja, agora já se vai um passo mais além, então diz que tem que se fazer determinadas coisas, mas determinadas coisas num tempo. Antes fazia-se essas coisas, mas não havia a variável tempo. Agora já se introduz a variável tempo. E o tempo pode ser dias, como pode ser meses e até anos. E a grande diferença entre o primeiro período e o segundo período é que, ao passo que durante o primeiro período a Igreja aplicava e mitigava ou perdoava em seu próprio nome, durante o segundo período a Igreja aplica e mitiga ou perdoa a pena em nome de Deus. Ou seja, no primeiro período a Igreja dizia, ok, nós como Igreja perdoamos os pecados. Mas no segundo período já avança um passo mais além e diz, nós perdoamos em nome de Deus. Ou seja, aqui a Igreja está a usurpar um direito que pertence, segundo as Sagradas Escrituras, unicamente a Deus. Ou seja, a Igreja estava a afundar-se cada vez mais. Pois bem, no terceiro período, a partir daqui já se concedem indulgências propriamente ditas, ou seja, a remissão parcial ou total da pena devida ao pecado, sob condições fixadas pela autoridade eclesiástica. E quais eram essas condições? Por exemplo, participação em cruzadas contra os infiéis e os hereges, ou melhor, os supostos hereges, orações, visitas a igrejas, peregrinações, esmolas, etc. Pois bem, o autor do qual eu tirei isto, Ernesto Ferreira, muito conhecido entre nós, A Verdade Cristã, o último livro que ele escreveu em vida, este livro foi publicado no próprio ano da morte dele, com 99 anos, A Verdade Cristã, à luz da razão, da revelação divina e da tradição, páginas 251 e 252. Pois bem, reparem, por exemplo, alguns exemplos, reparem, eu vou ser mesmo muito conciso. Ao ser pregada a primeira cruzada para a conquista da Terra Santa, Urbano II, que era o Papa, que exerceu o seu pontificado durante 11 anos, entre 1088 e 1099, no concílio de Clermont, Clermont é um pouco a norte de Paris, em França, em 1095 decretou, e agora reparem neste tipo de decreto papal, todo aquele que só por devoção, não para obter honra ou dinheiro, partir para libertar a Igreja de Deus em Jerusalém, essa viagem seria reputada em vez de toda a penitência. Ou seja, em vez dessa pessoa passar por várias penitências, se fosse a Jerusalém, pois bem, valia de tudo. Bom, agora eu faço a pergunta, mas onde é que está escrito na palavra de Deus que isto é assim? Bom, não está escrito em lado nenhum. E já agora, faço aqui um parênteses para vos dizer, alguns se interrogam, então, mas onde é que a Igreja foi buscar a sua autoridade para fazer decretos como estes, se é verdade, se aquilo que está a acabar de afirmar é verdade, que não há nada escrito na Sagrada Escritura, onde é que a Igreja foi, portanto, se basear para fazer isso? Não percam a conferência de amanhã, porque amanhã nós iremos abordar isto a fundo. E desde já vou só apresentar assim uma breve ideia daquilo que irei apresentar amanhã. Nós iremos ver amanhã de que a Igreja, a par da chamada tradição escrita, também tem uma outra tradição. E nós irei mostrar amanhã como a Igreja fez nada mais, nada menos do que copiar aquilo que a Igreja de Israel, digamos assim, ou o povo de Israel tinha feito exatamente. É um estudo absolutamente fascinante. Não percam amanhã. Mas vamos avançar com o tema de hoje. Pois bem, reparem, e atenção, isto está escrito nestes livros em latim, Sacrorum, Conciliarum, 9 e Amplíssima Colécia, volume 20. Ou seja, portanto, tudo isto está bem documentado, nós sabemos, conhecemos quais foram algumas dessas decisões conciliares, papais, e, portanto, não estamos aqui a inventar nada, tudo isto está baseado em documentos históricos. Muito bem. Na cruzada contra os albigenses e outros hereges, atenção que estamos aqui a aplicar termos consoante a definição que a própria Igreja dá. Não quer dizer que eles fossem realmente hereges, mas eram assim vistos pela Igreja Apostólica Romana. Na cruzada contra os albigenses e outros hereges, reparem bem, Alexandre III, outro Papa, que exerceu o seu pontificado entre 1159 e 1181 no Terceiro Concílio Latrão, houve vários concílios de Latrão, se não estou em erro, 5 concílios chamados concílios de Latrão. Porquê que são conhecidos com esse nome? Porque foram realizados numa arquibasílica chamada de São João de Latrão, na cidade de Roma.
Portanto, quando ouvirem falar em concílio de Latrão, são concílios que se realizaram na própria cidade de Roma. E este concílio ocorreu em 1179, e reparem, este Papa concedia igual indulgência aos que os combatessem. Combatessem a quem? Aos albigenses e outros hereges. Já agora, sabem de onde é que vem este termo albigenses? Era um grupo de cristãos, considerados, portanto, pela Igreja Oficial como sendo hereges, e que habitavam na região de Albi, mais ou menos 75 km a nordeste da cidade de Toulouse, isto no sudoeste da França. Okay? Já passei nessa cidade, cidade de Albi, e, portanto, aquela região ali também é conhecida como região de Albi, e, portanto, os cristãos que moravam nesta zona eram considerados os albigenses. E o que é que o Papa Alexandre III então disse? Reparem bem, ele escreveu isto. Isto vem no Cânon de 27, desta coleção também em latim. A todos os fiéis ordenamos, para remissão dos seus pecados, reparem o que é que está aqui em causa, que se oponham energicamente a este flagelo. Qual era o flagelo? Eram os hereges. E protejam o povo cristão tomando as armas contra eles. Reparem que não era só com argumentos, era com armas. Portanto, e isto dito por um Papa. Ok? Os que, nutrindo uma verdadeira penitência, encontrarem a morte nesses combates, podem estar certos de receber o perdão de todos os seus pecados e o fruto da recompensa eterna. Mas o que é que leva um homem a dizer que um determinado indivíduo, fazendo uma coisa qualquer, tem todos os seus pecados perdoados e tem a recompensa da vida eterna assegurada? Isto é uma coisa absolutamente incrível. No entanto, isto são factos, amigos. Reparem, eu estou a apresentar factos. Ainda não estou a fazer um comentário propriamente àquilo que estou a apresentar. Estou a apresentar factos. Quanto a nós, confiando na misericórdia de Deus, eles precisavam mesmo confiar na misericórdia de Deus, e apoiados pela autoridade dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, aos fiéis que tomarem armas contra eles e que, por conselho do bispo ou de outros prelados, forem combatê-los a fim de os expulsar, perdoamos 2 anos de penitência ordenada. Se, porém, a penitência ultrapassar este lapso de tempo, deixamos ao discernimento dos bispos, devidamente comissionados, o cuidado de lhes conceder um perdão maior da pena, em proporção com o seu esforço. Isto era assim. A Igreja dispensava, vendia o perdão. Isto era um negócio. Era mesmo, amigos. Eu vou-vos dizer uma coisa, eu não resisto a fazer já aqui o meu comentário. Repara, eu vou-vos dizer uma coisa, muito sinceramente. Quando eu leio estas coisas, eu não sei, eu não posso ler o que vai no vosso coração, mas eu posso falar por mim. Quando eu leio estas coisas, eu vou-vos dizer uma coisa, eu fico... reparem, eu fico como é que eu hei de dizer? Eu fico enojado com este tipo de teologia, porque eu fico nauseado. Porque esta teologia é uma teologia verdadeiramente nauseabunda. Não há outro nome, amigos. Não há outro nome para exprimir isto. Reparem, nós hoje estamos muito longe disto. Nós hoje que conhecemos a palavra de Deus, que somos os herdeiros deste grande movimento da Reforma Protestante, nos afastamos deste corrupio de erros, nós olhamos para isto e dizemos, mas como é que é possível? No entanto, esta foi a realidade. E foi a realidade, não foi só durante anos, não foi só durante décadas, foi durante séculos. Razão tiveram a maior parte dos historiadores anglo-saxões de chamarem este período da história da Dark Ages, a Idade das Trevas. Porque as trevas eram uma realidade. Trevas morais, trevas espirituais, coisa horrível. Era isto, amigos. Ou seja, temos que compreender qual era o ambiente no qual Martinho Lutero vivia e que o levou a protestar. Era isto. Querem conhecer mais? Pouco depois, em 1215, no 4º Concílio de Latrão, realizado, portanto, na Arquibasílica de São João de Latrão, em Roma, como já vos disse há pouco, eram tomadas idênticas medidas. Cânon 3, os católicos, porém, que se armarem com o sinal da cruz para o extermínio dos hereges, reparem, ainda se fala hoje do Daesh. Reparem, eu às vezes me pergunto, eu não tenho resposta para esta minha interrogação que surge na minha mente, mas eu me pergunto, onde é que o Daesh, esses indivíduos do Estado Islâmico, se foram inspirar? Bom, aqui está uma inspiração. Isto foi a Igreja que fez isto. Reparem, era o extermínio. Amigos, isto é muito sério. Hoje parece que esquecemos isto. Claro, não nos toca na pele. Isto já passou há muitos séculos, mas esta foi a realidade.
E reparem, era prometido àqueles que exterminavam outros cristãos regalias e o perdão dos pecados e a recompensa da vida eterna. Isto é terrível. Mas foi isto que aconteceu. Os católicos, porém, que se armarem com o sinal da cruz para o extermínio dos hereges, gozarão da indulgência e desfrutarão do santo privilégio que é concedido aos que partem ao auxílio da Terra Santa. Isto eram decretos, irmãos, aprovados em concílios. Está escrito. Isto não é invenção nossa. Bom, houve vários teólogos medievais que escreveram sobre as indulgências, como, por exemplo, estes homens aqui, e, sobretudo, entre eles, há este homem aqui, muito conhecido, conhecido como sendo um dos padres da Igreja, Tomás de Aquino. Ok? Ora bem, vamos tentar resumir qual é o pensamento teológico que está por detrás das indulgências. Ou seja, reparem, isto não é algo com o qual nós nos revemos. Nós vamos tentar compreender como é que eles veem, ou seja, o que é que sustenta ideologicamente a doutrina da indulgência. Pois bem, resumidamente, com base naquilo que esses autores escreveram sobre as indulgências, podemos dizer o seguinte, que há uma união do corpo místico de Cristo, cujos membros se encontram na terra, no céu e no purgatório. Ou seja, eles acreditam que há uma união do corpo místico entre as pessoas que estão na terra, no céu e no purgatório. Mas a superabundância dos méritos de Cristo e dos santos. Uma gota do sangue de Cristo teria sido suficiente para operar a expiação de todos os pecados da humanidade. Por outro lado, muitos santos realizaram mais obras meritórias do que as necessárias para a satisfação total das suas próprias penas. Reparem aqui nesta expressão, obras meritórias. Martinho Lutero e outros reformadores protestantes, eles vão deitar por terra completamente este conceito. Não há nada que nós, seres humanos, possamos fazer que nos recomende a Deus. Nada. Os nossos méritos valem zero. A Bíblia nos diz que as nossas justiças são trapos de imundícia. Mas, no entanto, isto faz parte da teologia católica ou romana. Obras meritórias. Então, qual é o conceito que aqui está? Pois bem, há pessoas que fazem obras meritórias e fazem tantas, que até fazem mais do que aquelas que precisavam. Então, como eles não precisam de tantas obras meritórias, mas as fizeram, então esse excesso de obras meritórias vai como se fosse, esta é a expressão minha, para um depósito, para um saco. E agora outros que precisam dessas obras meritórias vão a esse saco buscar essas obras meritórias para si. Este é o conceito. Mais uma vez eu vos pergunto, mas onde é que há a base bíblica para isto? Não há nenhuma. São conceitos completamente inventados pelos homens. Já iremos ver o que é que Martinho Lutero disse sobre isso. Todas as obras superrogatórias de Cristo e dos santos formam o que foi chamado o tesouro espiritual da Igreja. Então o que é o tesouro espiritual da Igreja? Na concepção católica ou romana está na base da doutrina das indulgências. Este tesouro espiritual da Igreja é o tal saco, o depósito, onde estão as obras excedentes, as obras meritórias excedentes dos santos e de Cristo. E já agora, reparem noutra coisa, que isto é uma blasfémia autêntica. É que se coloca os santos, os méritos dos santos, ao mesmo nível dos méritos de Cristo. Então quer dizer que os santos têm igualdade com Cristo, ou seja, as obras meritórias dos santos estão em pé de igualdade com as obras de Cristo. Isto é uma blasfémia. Mas isto é a realidade, amigos. Mais. Depois há aqui um outro conceito que está na base desta doutrina das indulgências, o poder das chaves. O que é isto? É o Papa, como chefe da Igreja, que compete distribuir sob a forma de indulgência e, segundo o seu arbítrio, ele é que decide, segundo o seu arbítrio, a superabundante riqueza destes méritos acumulados aos vivos sob a forma de autoridade judicial e aos mortos sob a forma de sufrágio. Ou seja, o que é que o Papa faz? Segundo o seu critério, tira do tal depósito um bocado de graça para este, um bocado de graça para aquele, e a forma de comunicar a graça do depósito para a pessoa é através da indulgência. Então, a indulgência o que é? A indulgência é um meio, bom, é claro que havia uma folha de papel, mas é um meio pelo qual é comunicada graça ao pecador, e essa graça vem, não de Cristo, mas do tesouro espiritual da Igreja. E esse tesouro é alimentado por quê? Pelas obras superrogatórias de Cristo e dos santos. Ou seja, os santos que fizeram mais obras meritórias do que aquelas precisavam. Então, é como se, imagine uma conta bancária, eu tenho um saldo bancário, eu uso para as minhas despesas, mesmo assim ainda sobra, e agora eu posso pegar nessas sobras e dar a outras pessoas. E, portanto, a Igreja diz, ok, estes santos fizeram muitas obras meritórias,
fizeram mais do que aquelas que precisavam, o excesso fica para os outros. E então isso é comunicado aos outros sob a forma de indulgência. Isto é o que está na base do conceito ideológico das indulgências. A seguir. Ora bem, o que é que Lutero vai dizer sobre isto? Vamos ver aqui algumas declarações de Lutero acerca das indulgências e que são retiradas das suas 95 teses. Na tese 21, ele disse o seguinte: estão em erro os pregadores de indulgências que dizem ficar um homem livre de todas as penas mediante as indulgências do Papa. Ele não teve papas na língua aqui. Ele disse claramente, estão em erro. Mas, na tese 27, ele afirmou, os que afirmam que uma alma voa diretamente para fora do purgatório quando uma moeda soa na caixa das coletas, estão pregando uma invenção de homens. Porque esse indivíduo que eu vos falei dizia ao povo, para os convencer, quando vocês deixarem cair as moedas na caixa das esmolas, assim que a moeda tinir no fundo da caixa, a alma imediatamente sai do purgatório e vai para o céu. Que imbecilidades. Que imbecilidades. E amigos, reparem, havia multidões e multidões que eram enganadas com isto. E este homem, não se esqueçam, Martinho Lutero era um doutor em teologia, ou seja, não era alguém dentro do povo, não era alguém leigo na matéria, alguém que sabia da teologia. Ele chegou a... Não, eu não posso ficar calado quanto a isto. Ele falou, e falou protestando. Na sua tese 33 ele diz, devemos guardar-nos particularmente daqueles que afirmam que esses perdões do Papa são o dom inestimável de Deus pelo qual o homem é reconciliado com Deus. Estão a ver? Portanto, Martinho Lutero insurge totalmente contra este negócio. Era um negócio. E sabem que poucos anos antes de 1517, o Papa tinha dado ordens para que umas grandes indulgências, era indulgência plenária, ou seja, dava para perdoar tudo, fossem vendidas. Sabem porquê? Porque ele estava aflito para que tinha-se iniciado em 1507, 10 anos antes de Martinho Lutero ter escrito estas teses. Em 1507, 10 anos antes, tinha iniciado a construção da Basílica de São Pedro em Roma. Só que aquilo, como vocês podem imaginar, ainda lá está, aquilo era uma grande obra. E eles começaram, mas chegou a uma altura que o dinheiro faltava. E agora, onde é que vai-se buscar mais dinheiro? Pois bem, as indulgências, aquilo era um manancial. Reparem, toda a Europa, os fiéis a darem dinheiro através das indulgências, fluía dinheiro a rodos. Portanto, isto era um negócio que a Igreja fazia com base em supostamente distribuir ou partilhar a graça de Deus. Pois bem, a graça de Deus não se vende. A graça de Deus é isso mesmo, é uma graça. O que é que Martinho Lutero disse ainda? Vamos ver na tese 36. Qualquer cristão que está verdadeiramente contrito tem remissão plenária, tanto da pena como da culpa, que são suas dívidas, mesmo sem uma carta de perdão. Martinho Lutero vai dizer, querem uma remissão plenária? Pois bem, não é preciso carta de perdão nenhuma. Tese 37. Qualquer cristão verdadeiro, vivo ou morto, participa de todos os benefícios de Cristo e da Igreja. São dons de Deus, mesmo sem cartas de perdão. A graça é um dom de Deus, dado gratuitamente a qualquer... Ninguém tem que gastar dinheiro para comprar a graça de Deus. Onde se chegou? E amigos, vou-vos dizer uma coisa. Hoje isto continua vivo, este tipo de mentalidade, só que mais bem disfarçada. Quando em determinadas igrejas ditas cristãs que há por aí, vocês sabem, os fiéis vão lá e os pastores pregam, mas é sempre para conduzir para deem ofertas. O que é que eles estão a fazer? Isto é uma forma moderna de indulgências. O espírito é o mesmo. Desculpem. Aqui na tese 52. Confiança na salvação por causa de cartas de perdão é vã, mesmo que o comissário ou até mesmo o próprio Papa empenhasse a sua alma como garantia. Pois, são palavras fortes. Eu vou-vos dizer uma coisa, uma das coisas que eu admiro imenso em Martinho Lutero foi a sua coragem enorme de falar a verdade, mas uma verdade que ia ferir. Pois, repare, era falar contra o maior sistema da altura. Mais, tese 62, o verdadeiro tesouro da Igreja é o sacrossanto Evangelho da glória e da graça de Deus. Este sim, o Evangelho é que é o verdadeiro tesouro da Igreja. E aqui não podíamos estar mais de acordo com Martinho Lutero. Pois bem, isto vem nesta obra, Obras de Martinho Lutero, publicado em Genebra em 1957. Vamos avançar. Muito bem. Agora,
quando se deu o movimento da Reforma Protestante, houve, passado uns anos, um concílio que ficou subejamente conhecido na história eclesiástica, foi o Concílio de Trento. Demorou 18 anos. 18 anos. Começou em 1545 e terminou em 1563. Bom, é verdade que não foi seguido, houve pausas pelo meio. Mas sabem porquê que a Igreja durou tanto tempo, 18 anos, a fazer esse concílio? Porque eles estavam a tentar encontrar formas de dar a volta àquilo que os reformadores protestantes tinham apresentado. E eles tinham dificuldade, através da Bíblia, de dar a volta a isso. E agora reparem, mesmo no final desse concílio, em 1563, olhem que na sessão 25 foi votado acerca do decreto das indulgências. Sendo o poder de conferir indulgências concedido por Cristo à Igreja, e tendo esta usado deste poder que lhe foi por Deus concedido, mentira, isto é verdade, isto é falso, mas repare isto para dizer o quê? Que nem com a Reforma Protestante os católicos aprenderam. Ou seja, eles mantêm este conceito, já iremos ver como é que ele é mantido ainda hoje. Ensina e manda o Santo Concílio que o uso das indulgências sumamente saudável ao povo cristão e aprovado por autoridades dos Sagrados Concílios se deve conservar na Igreja. Se deve quê? Conservar na Igreja. E condena com a excomunhão aqueles que ou afirmam ser elas inúteis, foi o caso de Martinho Lutero, ou negam haver na Igreja poder de as conceder. Então, reparem, passados uns anos depois da eclosão da Reforma Protestante, a Igreja vem fazer um decreto oficial dizendo: ei, todos aqueles que falam contra as indulgências sejam excomungados. Ou que dizem que a Igreja não tem autoridade de vender indulgências. Bom, sabem uma coisa? Houve algo que mudou. E esse algo que mudou foi a forma. Porque pouco depois do concílio, e dentro do mesmo espírito, Pio V, que exerceu o seu pontificado nestes anos, abolia inteiramente o envio de pregadores de indulgências, cujos produtos revertiam a favor de certas igrejas de certos hospitais. A partir deste Papa, a concessão de indulgências de troco de dinheiro foi caindo em desuso. É verdade que isto aconteceu. Mas sabe uma coisa? A doutrina, a teologia que está por debaixo, ou que sustenta a doutrina das indulgências, permanece até aos dias de hoje. Não mudou. Não mudou. Como é fácil de constatar, ao ler-se o texto integral, apenas se limaram algumas arestas relacionadas com os abusos mais chocantes. Mas a doutrina das indulgências, isto é o pastor Ernesto Ferreira que o afirma no seu livro, na sua essência, permaneceu inalterada, apesar dos reparos levantados pela Reforma Protestante. E sabem uma coisa, amigos? Sabem uma coisa? Eu tenho aqui comigo o Catecismo da Igreja Católica. E neste Catecismo da Igreja Católica, a primeira edição que eu comprei foi a edição que surgiu em francês. Eu estava em França, nessa altura, estudando o meu curso de Teologia, e foi em 1992 que foi publicado o Segundo Concílio Universal da Igreja Católica. Esta é a versão em português. E aqui, mais ou menos a meio, sabe o que é que aqui está? Eu vou-vos ler só algumas frases. Não vou ler muito, porque não é necessário. Aqui na página 380, edição em português, capítulo 10, aliás, isto tem várias subdivisões, diz aqui, entre os artigos 1471 e 1479, diz assim: as indulgências. A doutrina e a prática das indulgências na Igreja estão estreitamente ligadas aos efeitos do sacramento da penitência. O que é indulgência? Fala aqui o que é indulgência. As penas do pecado, na comunhão dos santos, obter a indulgência de Deus mediante a Igreja. Amigos, isto foi publicado em 1992. O que é que isto significa? Significa que a Igreja não mudou a sua doutrina das indulgências. E com isto eu quero terminar dizendo o seguinte. Amigos, nós vivemos numa época onde alguns protestantes, que eu digo de protestantes só têm um nome, estão a dizer que o protesto iniciado por Martinho Lutero acabou. Já não faz mais sentido. E sabe uma coisa? Eu vou-vos dizer, faz todo o sentido. E faz todo o sentido continuar o protesto, sabem porquê? Porque as razões que levaram Martinho Lutero a protestar, essas razões mantêm-se. Ou seja, 500 anos depois, a Igreja não mudou nada. Aliás, mudou para pior. Porque houve coisas que foram votadas oficialmente no Concílio de Trento que não tinham sido aprovadas antes. E na terceira sessão, depois de amanhã, nós iremos ver, por exemplo, que a aceitação dos livros apócrifos foi feita no Concílio de Trento, algo que a Igreja não aceitava antes. Eu vou-vos mostrar os documentos. Ou seja, a Igreja mudou, mas mudou para pior. E eu pergunto, 500 anos depois,
O que é que permite a alguns protestantes dizer que o protesto terminou? O protesto não terminou. O protesto continua. E continua enquanto houver pessoas que, em nome de Deus, queiram vender a graça de Deus aos outros. Lembram-se daquele Simão em Samaria que os apóstolos encontraram, quis comprar algo com dinheiro? O que é que os apóstolos lhe disseram? Vamos ver amanhã esse texto, já não temos tempo agora. Amigos, esta é a noção que tem que ficar clara entre nós. E a noção é esta: o protesto não terminou. Mais do que nunca faz todo o sentido protestar. E alguns acreditam, a Igreja Católica mudou, mas reparem, em 500 anos nós olhamos e o que é que mudou? Não mudou nada. E agora eu pergunto, se não mudou nestes 500 anos, vai mudar quando? Agora, a partir de agora? Amigos, não tenhamos dúvidas. Estamos perante uma igreja que de cristã, infelizmente, só tem um nome. E deixem-me dizer-vos uma coisa, amigos, para terminar. E é o seguinte, alguns poderão ouvir-me e que estejam a ouvir e poderão pensar assim, que discurso de ódio contra os católicos. Vou dizer uma coisa, não há aqui ódio nenhum. Há sim uma justa indignação contra este corrilho de erros, mas não há aqui ódio. E deixem-me dizer-vos uma coisa, se há povo à face da terra que ama os católicos romanos, esse povo são os adventistas do sétimo dia. Nós amamos os católicos. Eu tenho pessoas da minha família, de sangue, amigos, que são católicos. Amo essas pessoas. E é precisamente porque as amam que eu quero esclarecê-las. Que eu quero mostrar que, à luz da palavra de Deus, as doutrinas que a Igreja Católica Romana ensinou no passado e ensina ainda hoje, não fazem sentido nenhum. São aberrações autênticas nascidas na mente de homens que do Espírito de Deus não tinham nada. Isto é preciso que se seja dito. E nós devemos hoje ter a coragem que Martinho Lutero e outros reformadores protestantes no passado tiveram de denunciar estas crenças. Que Deus nos ajude a mantermos fiéis e que possamos realmente partilhar com outros o maior tesouro espiritual da Igreja. E o maior tesouro espiritual da Igreja é o Evangelho da glória e da graça de Cristo. Que Deus nos abençoe.